Você já ouviu falar do metilfolato? Já ouviu falar do ácido fólico? Tem dúvida para saber o que é um e o que é outro? Qual você deve usar? Para que ele serve? Aonde você pode comer ele? Quais os sintomas da falta de ácido fólico? Quais os remédios que sabotam o ácido fólico do corpo humano? Enfim, se você não sabe tudo isso, assiste o vídeo até o final que eu vou te contar tudo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre o ácido fólico e o metilfolato. Qual a diferença entre os dois? O ácido fólico, ele existe na natureza e o metilfolato é a reação química onde vai ficar a parte ativa do ácido fólico. Essa conversão acontece através de uma enzima conversora chamada metiltetraiodo-folato. E essa enzima conversora, 30% da população não tem ativa. E aí essa pessoa que não tem essa enzima conversora não consegue pegar o ácido fólico e transformar em metilfolato e fazer todas as reações químicas benéficas que o metilfolato vai te proporcionar. Por isso que é tão importante suplementar metilfolato ao invés de ácido fólico, porque a gente não sabe exatamente quem tem a enzima adequada e quem não tem. E o ácido fólico, ele tá dentro de várias reações químicas do corpo humano e a falta dele pode causar várias patologias. Por exemplo, na gravidez, o metilfolato é muito importante porque a suplementação adequada antes de engravidar e no primeiro trimestre das gestantes vai fazer com que elas previnam o risco de espinha bífida, problemas do tubo neural, até parto prematuro pode estar relacionado à falta de ácido fólico no primeiro trimestre. Então, para as gravidinhas, é muito importante repor metilfolato. Mas outras pessoas também vão ter falta de metilfolato, por exemplo, as pessoas deprimidas, as pessoas ansiosas, isso também pode estar relacionado à falta de metilfolato. Outra questão também pode ser cansaço, fraqueza, inapetência, indisposição. Parece uma anemia megaloblástica, isso mesmo. A falta de ácido fólico pode simular uma anemia megaloblástica, quando as hemácias ficam muito grandes e inativas com relação à absorção de oxigênio para caminhar para as células. Isso acontece muito quando falta B12, mas quando falta B9, o sistema também é parecido. Então também é muito importante suplementar para pacientes com esses sintomas. Outra questão que a gente pode pensar é com relação à homocisteína. O ácido fólico é muito importante para pegar a homocisteína e transformar em metionina e essa então ser eliminada pelo corpo. É o ácido fólico, na verdade, o metilfolato, que faz essa reação química. E qual é a importância de fazer com que aconteça uma metilação, então, onde a homocisteína deixa de ser homocisteína e vira metionina? O excesso de homocisteína, a hiperhomocisteinemia, ela pode promover problemas como trombose, doenças cardiovasculares e até ativação de células tumorais. Então é muito importante fazer uma metilação adequada e o metilfolato promove isso. Agora, se você já é um paciente que tem câncer, a suplementação de metilfolato não é indicada para você, porque tem trabalhos científicos associando o metilfolato a acometimentos de metástase e proliferação de células tumorais no resto do corpo. Mas tem gente que provavelmente tem falta de metilfolato se tem alguns hábitos ruins. Por exemplo, a pessoa que bebe bebida alcoólica fatalmente vai ter problemas com ácido fólico, com a falta de metilfolato, porque o álcool mexe com a absorção de enzimas e de nutrientes no estômago. Se você usa o omeprazol e os prazóis, os inibidores de bomba de prótons, provavelmente você vai ter falta de metilfolato também, por causa do pH do teu estômago que vai incapacitar você a absorver o metilfolato e o ácido fólico. Se você usa metrotrexate ou sulfasalazina, você também vai ter dificuldades na hora de absorver o ácido fólico e transformar ela em metilfolato ou até de armazenar metilfolato por conta do uso desses medicamentos. E se você está numa dieta muito restrita, provavelmente você vai ter falta de metilfolato também. Por quê? A gente consegue comer metilfolato, a gente come então ácido fólico e aí vai transformar, se você não tiver naqueles 30% que eu te falei, em metilfolato. Quando você come gema do ovo, a semente da linhaça, bife de fígado, quando você come vegetais verdes escuros, mas aí tem uma diquinha, gente. Os vegetais verdes escuros pedem 70% do ácido fólico se você colher eles e não consumir em até 72 horas. E se você fizer um processo de fervura com eles, aí vai embora mesmo de vez. Então existem algumas maneiras de você pegar os vegetais verdes escuros folhosos e consumir para poder absorver o folato. Outra questão que é bem importante a gente avaliar é que se você fizer tudo isso muito certinho, ainda assim é bom que você dose
no sangue para ver como é que tá a sua homocisteína e para ver como é que tá o seu hemograma. Ah, mas eu quero dosar o ácido fólico. Pode dosar o ácido fólico, mas não quer dizer que se você tem uma boa quantidade de ácido fólico, que você vai estar fazendo as reações químicas adequadas. Porque lembra, o ácido fólico tem que se transformar em metilfolato. Existe um exame de sangue específico chamado MTHRF, que avalia se você tem enzima conversora de ácido fólico em metilfolato. Mas é um exame caro e nem sempre a gente precisa ou pode fazer. O que eu te sugiro é suplemente diretamente o metilfolato e você não precisa passar por esse exame. Qual é a dose adequada de metilfolato? Se ela for sublingual, pode ser de 0,5 a 1 miligrama. Se for oral, por causa dos processos digestórios, é melhor a gente aumentar um pouquinho. Então, a gente faz de 3 a 5 miligramas. Então, gente, se você tiver mais alguma dúvida a respeito do metilfolato e do ácido fólico, manda pra mim, deixa nos comentários. E se você quer saber mais, é só me perguntar. Tá bom, gente? Boa semana. Até mais!